Glória a Deus. Oramos então. Aleluia, Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, ó Pai, entramos em oração com o Senhor, te entregando, ó Deus amado, minha esposa, Alessandra, Pai, está, Deus amado, com a oportunidade de pregar a Tua palavra. Deus, nesse momento, ó Pai, te pedimos que o Teu bom Espírito, ó Pai, possa falar através da Tua serva, tudo aquilo, Pai, que Tu deseja falar na Tua igreja. Usa ela, Pai, como de costume. Traz a lembrança tudo aquilo que foi, Pai amado, meditado por ela. Coloca agora, Pai, sobre ela, Pai amado, o Teu querer, a Tua vontade, mais uma vez. Assim, te entregamos a Tua filha na Tua mão, esperando escutar de Ti. Fala, Senhor. Amém? Fernando comprou um presente, eu fico nervosa. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6. Hoje, quando a Daiane me ligou, eu atendi o telefone e eu, nossa, que honra, meu telefone tocar com esse número. E ela toda, é para te chamar para pregar. Eu, tá. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, num dia tão especial como esse. Quero parabenizar o pastor Fernando, que também é o nosso pastor, né? Também, quando necessário, ele nos chama a atenção, está sempre disposto, sempre com a palavra amiga, sempre com a palavra de orientação. Uma família que a gente ama muito. Deus, quando quer me animar, ele sempre usa a Daiane. E quando ele quer me chamar a atenção, me fortalecer, ele sempre usa a Daniele. Então, assim, ele sempre tem as duas medidas para mim, né? Todas as vezes, quando eu estava muito desanimada, muito triste com alguma coisa, sempre tinha mensagem da Daiane no meu telefone, sempre falando alguma coisa, e eu sentia que era o próprio Deus ali querendo me encorajar. E desde a semana passada, eu estou com uma palavra no meu coração, e quando eu estava sentada ali, eu estava falando com meu marido. Quando eu entrei aqui nesse lugar, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração novamente. Vira para a pessoa que está ao seu lado, já que você não pode pegar na mão dela, mas Deus ainda te deu a sua voz e os seus joelhos ainda podem se dobrar. Fala para ela assim: Deus sempre será o suficiente. Independente de qualquer coisa, Deus sempre será suficiente. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos por quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E a qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou ainda como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E você diz amém por essa palavra? Pode se sentar?
Jesus, em todo o seu tempo, todo o seu ministério terreno, enquanto ele esteve aqui, algo que ele sempre quis deixar latente no seu ministério, algo que ele sempre quis nos ensinar, é que o reino, ele sempre será mais importante do que tudo e qualquer coisa. Jesus, ele foi uma pessoa que falava o tempo inteiro do reino, porque ele vivia o tempo todo o reino, ele obedecia o tempo todo o reino. Algo que estava sendo falado lá na matriz agora, antes de virmos para cá, enquanto o evangelista Jefferson falava, me chamou a atenção, foi que a obediência, ela é importante. Ela é algo crucial. Jesus, o próprio Jesus, ele vai nos ensinar isso. Quando está chegado o próximo momento da crucificação, a Bíblia vai dizer que ele vai virar e vai falar assim: Pai, se possível for, passa de mim. Mas contudo, seja feita a tua vontade. O possível passar dele era, olha, se possível, ou seja, a minha vontade é que passe. Mas eu sei que ainda assim obedecer sempre será o melhor. E aí ele vai dizer, olha, contudo, a tua vontade seja feita. E aí, o tempo todo que ele está aqui, ele vai pregar, ele vai viver o reino, ele vai pregar o reino, ele vai nos ensinar o reino, ele vai fazer questão de nos mostrar o quão importante é viver para o reino e honrar o reino. E por que não falar do reino hoje, desse dia separado para poder ser comemorado como o dia do pastor? Alguém que vive para o reino integralmente o tempo todo. Eu acho muito interessante porque eu fico lá olhando os meninos da obra e às vezes eles ficam falando assim: caramba, cara, o pastor Fernando tem uma disposição e não dá pra gente acompanhar ele. Eu queria ser com metade do que ele é. Só que às vezes nós queremos ser metade do que as pessoas são, sem parar para pensar e sem pagar o preço da metade do que as pessoas pagam. E foi isso que Jesus, ele nos ensinou o tempo todo aqui. Ele vai nos ensinar, olha, o reino é mais importante do que qualquer coisa. Prova disso, que o capítulo 6 de Mateus, a Bíblia vai dizer que é a continuação do Sermão da Montanha. E como continuação desse sermão, ele vai começar o sermão dizendo assim, olha, e assentando-se. A Bíblia diz que aproximaram-se dele os discípulos. E aproximando-se dele, os discípulos se assentaram. Deixa eu te dizer algo. A gente não pode levantar para executar sem antes sentar para planejar. A gente não levanta para executar sem antes sentar para poder ouvir. E é por isso que Jesus espera primeiro os discípulos se achegar até ele. E depois que os discípulos se achegam até ele vai começar o sermão. E é bem claro o texto. O título do texto, capítulo 5, vai dizer o Sermão da Montanha. E por várias vezes na Bíblia, ele vai dizer que ele corrige a quem ele ama. Eu não estou aqui hoje para poder trazer uma palavra de correção para mim ou para a sua vida. Até se eu trouxesse, eu tenho certeza que você receberia. Porque eu creio que se Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje é porque alguma coisa Ele quer falar. E a palavra que Deus tem para essa igreja nessa noite é: aproxima-se de mim. Porque quando Ele vai começar a falar, instruir os discípulos, antes Ele vai esperar que os discípulos se acheguem até Ele. E achegando-se a Ele, assentaram-se. E assentando-se, Ele começou a instruir. Ou seja, quando os discípulos sentaram, pararam para ouvir, eles começaram a falar. Por uns tempos atrás, agora cerca de um mês, eu pude viver um tempo assim bem difícil. Eu não gosto muito de dar testemunho quando eu estou pregando, mas quando o Espírito Santo ele nos ordena, né, a gente tem que falar. E foi um momento tão difícil, que eu me lembro que 3 horas da manhã, nós tivemos que nos mudar. Aí fomos morar num quarto em cima da casa da minha sogra. E em cima da casa da minha sogra, a gente está construindo nos fundos. Então, nesse quarto, todas as vezes que eu abria a porta, eu dava de cara com a minha obra. E eu me lembro que da última vez que nós subimos um monte, o pastor Fernando estava, e ele estava mais à frente. E eu estava com meu marido assim, eu não aguento mais, eu estou com muita dor, está doendo muito. E eu falei assim, Senhor, se o Senhor está comigo aqui, fala comigo que o Senhor está aqui, que o Senhor realmente é na minha vida. Eu estou com muita dor, eu já cheguei no meu limite. E eu comecei a falar algumas coisas para Deus. E eu, inclusive, uma das coisas que eu falei foi assim: o Senhor disse que a laje da minha casa estava na minha mão, mas cadê? E o pastor Fernando começou a falar em
ministério virou para mim e Deus tomando ele falou assim: se eu disse que coloquei é porque eu coloquei, assim diz o Senhor. E eu pude ver que o Espírito Santo de Deus estava ali presente na vida dele, palestrando comigo. E aí então, de repente veio essa pandemia. E aí chegou a pandemia e junto com a pandemia chegou o desemprego. Na minha vida, na vida do meu marido. E nós estávamos morando de aluguel. Todas as vezes, 3 horas da manhã, eu abria a porta e olhava para a minha casa ali inacabada. Eu chorava. E eu falava assim: Senhor, o que está acontecendo? Que vale é esse? E Deus bradava uma palavra no meu coração: aprenda. Dentro do vale eu sempre estou te ensinando. E foi quando Deus trouxe essa palavra para a minha vida: eu sempre serei suficiente. Deixa eu te dizer, independente da pandemia, Deus sempre será o suficiente. Independente da crise, Deus sempre será o suficiente. E eu olhava para aquela casa inacabada e eu falava: Senhor, o que é que está acontecendo? E Deus falava isso ao meu coração: eu sempre serei o suficiente. E todos os dias, 3 horas da manhã, assim eu fazia. Abria a porta do quarto e olhava para casa, eu me assentava e eu chorava, meu marido dormindo nem via. E eu começava a falar: Senhor, o que está acontecendo? Mas Deus me trouxe a memória, porque a Bíblia vai dizer que Ezequiel, dentro do vale, ele vai virar e vai falar assim: e estando eu no meio dos ossos, a Bíblia diz que ele começa a contemplar os céus abertos. E a Bíblia diz que ele começa a ter visão dos céus. E a Bíblia vai dizer que Deus é quem dá essas visões a ele. E eu falei assim: Senhor, eu creio nessa palavra que o Senhor é o suficiente. E esses dias eu estava conversando com a Daiane falando isso, sabe? Quando Deus me deu essa palavra, eu sempre serei o suficiente. Era Deus me ensinando que agora tinha chegado o momento de viver aquilo que eu estava pregando. Aleluia. Porque Deus, Ele sempre nos faz isso. Deus, Ele sempre nos faz viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós contamos. E quando chega o momento de nós vivermos isso, irmãos, é difícil. Mas deixa eu te dizer, a crise ela não vem para te matar. A crise ela vem para revelar quem de fato você é. A Bíblia vai dizer que Paulo estava prisioneiro dentro do navio. E aí vai começar a tempestade e eles estão querendo ir por um caminho. E Paulo já conhecia o caminho. E está dizendo para eles assim: agora, não vai por esse caminho. Por quê? Porque por esse caminho não é bom. Por esse caminho vocês vão encontrar dificuldades. Só que diz a Bíblia que eles insistiram em ir pelo caminho que Paulo havia dito para não ir. E a tempestade chegou. Meu Deus. E a tempestade é assim, ela vem do nada. Só que deixa eu te dizer, leva um tempo também para que do nada Deus faça tudo. Aleluia. Do nada começou a chegar material na minha porta. Do nada pessoas começaram a se levantar para mexer na minha casa. Do nada a minha casa está cintada. Do nada a laje já começou a ser colocada no lugar. Mas sabe o que é isso? Era Deus me dizendo: eu sempre serei o suficiente. E foi isso que Deus me mandou vir aqui nessa noite para te dizer. Chegou o tempo de você viver tudo aquilo que Deus decretou sobre a tua vida. Independente do vale, Ele é o suficiente. Só que é dentro do vale que Ele nos ensina. O vale é a escola dele. O deserto é a escola que Ele escolhe. E foi por esse deserto que eu tive que passar. Nesse deserto eu entendi que Deus estava moldando a minha fé. Meu Deus. Foi nesse deserto que Deus me ensinou a viver na dependência dele. Meu irmão, trabalhando eu não fiz obra. Como é que você me explica isso? Os 2 desempregados chegar material. Isso é coisa que só Deus faz. E mais ninguém. É verdade. É maravilhoso. A Bíblia diz agora que Paulo, a tempestade chegou, mas que Paulo está instruindo eles. Paulo dá uma instrução e ali livra todos que estão dentro do navio da tempestade. A tempestade chegou no navio, mas dentro do navio tinha Paulo. A tempestade chegou, só que Paulo estava ali, Bruno. A tempestade chega, mas havia dentro do navio um homem de Deus. E um homem de Deus com Deus, independente de qualquer vale, é o suficiente. Um homem de Deus com Ele, independente de qualquer coisa, é o suficiente. De repente, você está aqui hoje, Deus está
dizendo: olha, eu serei o suficiente. Na tua pouca fé, eu sou o suficiente. Na tua pouca força, eu sou o suficiente. Será que você pode começar a contemplar quando os bancos vão ser trocados pelas poltronas? Quando vai chegar o momento agora dessa pandemia acabar e você poder apertar a mão do seu irmão, as mãos ainda não podem se tocar, mas os joelhos ainda podem se dobrar. É Deus te dizendo: eu sou o suficiente. Ele está dizendo: olha, se cuidou das aves do céu. Eu acho interessante isso, porque Deus ele poderia pegar qualquer exemplo. Ele poderia tomar qualquer coisa, mas ele vai lá e vai falar da ave. Se cuidou das aves do céu, elas não semeiam. Sabe o que Deus está dizendo? Olha só, elas não têm patrão. Elas não têm salário. Meu Deus. E eu achava que agora sem salário acabou, já era. Como é que se vive? Como é que se sustenta? E eu esqueci por um momento que ele era o suficiente. Glória. E agora ele resolveu me mostrar que sem salário eu ainda comeria. Que sem salário eu ainda vestiria. Que sem salário ainda era possível adorar. E que era sem salário que ele me mostraria que as coisas eram possíveis. Por quê? Porque era sem salário que eu ia viver na total dependência dele. E aí foi sem salário que ele me aproximou dele. E aí foi na dificuldade dentro do deserto que ele me moldou. Foi dentro da dificuldade que ele me ensinou. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Com o Senhor nada é em vão. Com o Senhor nada é à toa. Tudo vem para te ensinar. Tudo vem para poder te moldar. Por isso, nunca queira se levantar para executar sem antes se sustentar, para poder escutar aquilo que Deus tem para poder te falar. A Bíblia está recheada de exemplos. Um deles que me chama muita atenção: Caim e Abel. Eles vão ofertar diante do Senhor. E o interessante é que a Bíblia vai dizer assim: atentou-se Deus para a oferta de Abel, para Abel e sua oferta. E atentou-se Deus para Abel e sua oferta. Mas quem oferta primeiro? Caim. Eu vou repetir, guarda isso na tábua do seu coração. E atentou-se Deus para Abel e a sua oferta. Mas quem ofertou primeiro foi Caim. Caim é quem oferece primeiro a oferta antes de Abel. E por que Deus não vai dizer assim? E atentou-se Deus para Caim e sua oferta. A Bíblia não diz, mas vai dizer que ele se atenta para Abel e a oferta que Abel dá a ele. Meu Deus. Abel, ele pega a primícia. Ele pega o que há de melhor. E no reino de Deus, a maneira como eu vivo para ele, como eu me dou para ele, vai dizer muito mais de mim. A maneira que eu me dou para o reino de Deus, aquilo que eu oferto para o reino de Deus, aquilo que eu faço para o reino de Deus, sempre vai revelar quem eu sou. Glória. E é por isso que Deus ele se atenta para Abel. Depois, ele vai se atentar para a oferta dele. Primeiro, ele está atento naquilo que Abel está fazendo. E atentou-se Deus para Abel e sua oferta. Isso me chama a atenção porque ele se atenta para Abel, porque ele sabia a maneira como que Abel vivia. Ele sabia que com Abel era princípio. Ele sabia que Abel vivia prioridades. E na nossa vida, meu irmão, nós temos que estar preparados para poder viver as prioridades. Nós temos que estar preparados para poder entender que a obediência ela é tudo. Que a obediência ela é um caminho de honra. Glória a Deus. E que honra eu só recebo de volta quando eu honro também. O Senhor ele vai nos ensinar isso o tempo inteiro na sua palavra. Olha, honra a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Glória. E as outras coisas ele vai acrescentar. Aleluia, Não é pecado você querer ir beber e comprar um carrão do ano, você querer o melhor piso dentro da sua casa, não. Não é pecado nenhum. Isso é bíblico. A Bíblia vai dizer que enquanto o povo estava no deserto, Deus descia maná. Quando o sol estava quente, tinha a nuvem. Quando chegava a noite, porque o deserto são dois extremos. De dia é muito calor, mas à noite é
olha, você está dentro do deserto, mas não está sozinho, eu estou contigo, vamos lá. E o que você precisa entender dentro desse deserto é aquilo que Deus quer te ensinar. Nós estávamos conversando com o pastor Alexandre esses dias e falávamos com ele, pastor, essa pandemia vai revelar muitos crentes quais eram as prioridades. Os cultos voltaram. E é interessante que muitas pessoas que ficavam assim, pastor, quando o culto vai voltar, porque eu quero estar lá, eu estou com saudade. Hoje não estavam no culto. Deus, Ele está te dizendo, se aproxima de mim. Busca primeiro o reino. Vive primeiro o reino. Vive primeiro para o reino. E deixa que as outras coisas eu vou acrescentando na sua vida. Deus, Ele não investe prioridades. Com Deus, irmão, não tem que dar jeitinho. Deus, Ele não dá jeitinho com nada. Deus, Ele não trabalha na sua vontade ou na minha vontade. Deus, Ele, muito pelo contrário, Ele opera na sua insuficiência e na minha insuficiência. Ele trabalha na minha incapacidade, na sua incapacidade, para poder nos mostrar que Ele é Deus e Ele sempre será o suficiente. Deus é tudo que você precisa na sua vida. Deus é tudo que você precisa no seu casamento. Deus é tudo que você precisa no seu ministério. Por que viver o reino é tão difícil, pastor Fernando? Que reino é esse? Porque aqui na terra, quanto mais bajulado eu sou, quanto mais a vontade do homem eu faço, mais bajulado eu sou. Aí chega no reino dele, ele vai dizer assim, olha, fique tranquilo e não se incomode quando por amor a mim você for perseguido. Meu Deus. O reino dele é confronto. E é por isso que viver o reino dele é difícil. É muito difícil viver para o reino e viver a vontade dele para o reino. Que reino é esse? Que ele vai dizer, olha, aí na terra as coisas são de qualquer jeito, são de qualquer maneira. Pode até dar jeitinho, mas para o reino não. Fique tranquilo, quando a amor de mim você for perseguido. Oh, glória. Aleluia. E é isso que Deus me trouxe aqui nessa noite para poder te dizer. Buscai primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a justiça dele. E como ele acrescentou na minha vida, ele vai acrescentar na sua também. Glória. Aleluia, Deus. Às vezes você está se perguntando, você pergunta para Deus aí, Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Porque muitas das vezes foi o que eu me perguntei. Eu sentava e falava assim, Senhor, onde é que eu estou errando? Eu me lembro que na primeira semana, olha, foi a frase que meu marido mais falou. Dava 2, 3, 5 da manhã ele estava falando, revela, Senhor, meu pecado. Aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu errei? Me mostra onde foi, eu tenho que consertar. E todo dia era assim, durante uma semana, revela, Senhor, onde foi que eu errei. E Deus estava dizendo, olha, você não está errando. Eu só estou te mostrando como é bom viver na minha dependência. Meu Deus. Glória. Eu digo que a crise foi o tempo que veio para o Senhor me abençoar. Ele escolheu me abençoar dentro da crise. Não foi da maneira que eu quis. Foi da maneira que Ele achou necessário. Glória a Deus. E às vezes nós falamos para o Senhor, Senhor, o que é que eu estou fazendo? E a resposta de Deus é, não é o que você está fazendo, é o que você está deixando de fazer. Meu Deus, é forte. Não é o que você faz, é o que você deixa de priorizar. Não é aquilo que você está falando, é o que você está deixando de falar. Meu Deus. Não é o que você está vivendo, é a maneira como você está vivendo. Não é o que você está falando no casamento, é a maneira como você está falando dentro do casamento. Deus, aleluia. Porque se somos reino, temos que viver o reino. E nós temos que viver reino no trabalho, nós temos que viver reino no casamento, nós temos que viver reino na rua, nós temos que viver o reino dentro da igreja. Porque lá fora somos consequência daquilo que vivemos aqui. E o que será que nos conhecemos dentro da nossa casa? Porque é dentro da nossa casa que realmente sabem quem nós somos. Sabe realmente as minhas chatices. Eu sei realmente o quanto ele é chato. Às vezes as pessoas falam assim, já que você é tão calminho, eu falo, Jesus. Ele não é calminho. Ele é longânimo. É verdade. Ele é longo, mas se ele se estressar, irmão. É verdade.
É dentro da nossa casa que as pessoas nos conhecem. É verdade. E é isso que Deus ele está nos dizendo. Ainda que no seu estresse, conhecer o reino. É verdade. Ainda que na ira, o reino tem que prevalecer. Fala assim. A ira pode até vir, porque é bíblico. A Bíblia vai dizer irai-vos, mas ele vai dizer, olha, mas não peca não. É por aí. Meu Deus. Ira, mas não peca, porque o reino é prioridade. Deus. Irmão, quem vive o reino é honrado por Deus. Agora, não queira viver de qualquer maneira. Deus, ele honra quem tem compromisso com ele. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Glória a Deus. Não queira viver para Deus de qualquer maneira. Não queira fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Não queira viver para Deus de qualquer jeito. Deus. Não queira obedecer de qualquer jeito. É interessante, uma vez aqui foi falado na palavra, olha, às vezes nós recebemos uma ordem. Irmãos, o telefone tocar, escrito pastor, quando está perto da hora do culto, Meu Deus. te dá até um gelo. É. Ou quando o culto acaba então, que você fica pensando, é prova. É. E aí o pastor te dá uma ordem, você fala, não pastor, amém, mas quando desliga o telefone, foi igual o evangelista falou, caramba, tudo eu, só eu, é toda hora eu, só chama eu. O pastor até ouviu você falando, tá bom pastor, mas Deus contemplou você dizendo, é tudo eu, é só eu, Jesus. só chama eu. Irmão, se só chama você é porque é com você que ele pode contar. Se chama você é porque é pra perto dele que ele está querendo te trazer. Não reclama não, irmão, sabe por quê? Porque a correção, ela traz fruto. Ô, glória. Foi isso que eu precisei entender, que o tempo de estar perto era o tempo em que eu estava aprendendo. A gente não pode querer levantar para fazer de qualquer maneira. Senta primeiro para poder ouvir. Deus salve, aleluia. Eu acho muito interessante o sermão da montanha começar desse jeito. Assenta-se aí primeiro. Agora eu vou começar a falar. E o que o Senhor vai falar? Olha, eu vou começar a te dar instrução. Se vocês guardarem isso daqui, aí ele vai falar assim, ó. E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e assentou-se. E abrindo a boca, os ensinava dizendo, olha, bem-aventurado. Ele vai começar a dizer, olha, se assenta para poder ouvir aquilo que eu tenho para poder te falar. Porque se você se assentar, bem-aventurado é o varão que anda segundo o conselho dele. E que aventurança é essa? Se nós formos ver, irmão. Deus poderoso. Aleluia. Quantas vezes vem escrito no temas da Bíblia? E eu achei interessante descobrir isso 365 vezes. Todos os dias do ano, Deus te dizendo, não temas. Deus. Por quê? Porque eu sou o suficiente. Ô, glória. Dia 2, não temas. Por quê? Porque eu sou o suficiente. Dia 30, chega a pandemia. Olha, não temas. Por quê? Porque independente da pandemia, eu sou o suficiente. Aleluia. Eu fico pensando como dentro dessa pandemia Deus está ensinando muitos crentes a aprender a olhar para a família, a aprender a olhar para a esposa, a aprender a olhar para o marido, a aprender a separar o tempo que não tinha. E eu ficava prestando atenção às vezes quando os meninos chegavam para conversar com Deus dizendo assim, caramba, nem está tendo culto, né? Como é que a gente vai cultuar ele? Rapaz, você tem uma igreja dentro da sua casa. Aqui cada pessoa é uma igreja. E Deus está te dando a oportunidade de levar o reino dentro de cada um. Ele te dizendo, olha, busca primeiro o meu reino. Busca primeiro a minha justiça, porque se até das aves do céu eu estou provendo, eu estou cuidando, o que eu não vou fazer por você? Deus. Agora, buscar o reino de Deus não é de qualquer maneira. E servir a Deus também não é de qualquer maneira. Às vezes servir a Deus vai ser do jeito que o pastor está falando. E geralmente, às vezes, o que o pastor fala não é o que eu quero fazer ou a maneira que eu quero fazer. Porque nós temos maneira de nos achar autossuficiente. E com Deus não adianta fazer beicinho ou fazer biquinho. Deus santo, aleluia. Deus, ele te ensina e ele te pega de qualquer jeito. Deus, ele sabe exatamente aonde ele nos para. Eu fico falando lá em casa com meu marido, um casal de tios
filhos meus. Um se achava autossuficiente, ganhava muito bem. Trabalhava numa empresa há 20 anos. E ele ia subir para um cargo na empresa onde ele ganhava 5 mil a mais do salário dele, que já era altíssimo. Irmão, você tem um salário de 5 mil por mês, já é um salário muito bom. Ele ganhava muito mais que isso. E aí ele começou a viver agora para o mundo, achando que ele fosse viver o reino de qualquer maneira. Ele tinha uma segurança nesse emprego, esquecendo que o Deus dele não estava lá dentro. Ele colocou a prioridade dele. O reino dele se afastou. Ele começou a viver outras coisas. E o que aconteceu? Do nada, ele foi mandado embora. Deus, ele sabe aonde ele te ensina. Deus, ele sabe o porquê ele te ensina. E se você está passando pelo que você está passando agora, é porque você precisa aprender algo. Eu me lembro que um dia, lá eu falando assim, os meninos olhavam para mim, quem foi que teve essa cara? Eu falava assim, meu Deus, abre as portas. Eu, pastor, as portas estão escancaradas, abertas, e você não está vendo. E eu corri para poder orar, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque de fato as portas estavam abertas e eu não estava contemplando. E Deus, às vezes, Ele nos faz parar para poder entender aquilo que Ele está fazendo. Para poder nos mostrar, para poder nos fazer enxergar que aquilo que Ele faz é muito mais importante do que aquilo que nós pedimos. O que eu peço para Deus, de repente eu nem sempre vou receber. Mas aquilo que eu recebo, geralmente, sempre vai ser o necessário. O que você pede para Deus, de repente, não é tudo que você precisa. Mas aquilo que Deus te dá sempre será o necessário. O que Ele te dá sempre será o suficiente. Deus, Ele sabe por onde nos trazer de volta. Deus, Ele sabe como se achegar de perto de você. A palavra de Deus nessa noite, nesse lugar é: se achega a mim. Depois que você se achegar a mim, se assenta. E quando você se assentar, começa a ouvir o que eu tenho para falar. Aleluia. Por quê? Porque quando você se assentar, quando você começar a ouvir tudo aquilo que eu tenho para poder falar, você vai começar a entender tudo que eu tenho para fazer. Quando você começar a ouvir tudo que eu tenho para dizer, você vai entender porque é o que eu quero te ensinar. Chega para perto. Busca o reino dele. Porque quando você já chegar a ele e começar a dar ouvido à voz dele, você vai entender por que está passando por certas coisas. Você vai começar a entender por que ele te colocou dentro de certas situações. Por que ele está te ensinando certas coisas. Quando você já chegar perto dele, você vai começar a entender aquilo que ele está fazendo. Mas olha, dentro do vale ele está te ensinando. Dentro do vale ele vai te dar visões dos céus. Dentro do vale ele vai te fazer contemplar a glória dele. Dentro do vale ele vai te moldar. Eu estava falando agora com os meninos há pouco tempo, eu falava assim, por que Ezequiel fala para Deus, Senhor, tu sabes? Quando Deus fala para ele, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Isso me chama a atenção. Porque, irmão, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Eu já estou caminhando para o final. Não desperta a tua atenção, não. Onisciente, onipotente, onipresente. É os atributos que ele tem, que ele não divide, que ele não dá, que ele não abre mão. E é o que faz ele ser Deus. Glória. Como Deus, onipotente, onipresente, ele sabe exatamente se os ossos poderiam reviver ou não. E ainda assim ele vai falar assim para Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E a resposta de Ezequiel me chama mais atenção ainda, porque Ezequiel vai virar para ele e vai falar assim, Senhor Jeová, tu sabes. Eu fico pensando, porque se Ezequiel virasse para ele e falasse assim, Senhor, não vão viver os ossos, já estão na extrema, no seu auge extremo, já estão sequíssimos.
Deus poderia falar assim: não, Ezequiel, eles vão sobreviver, porque eu tenho o poder da vida, eu sopro o fôlego de vida e eles vão. E se Ezequiel falasse assim: olha, Senhor, os ossos podem reviver, porque tu tens o poder de todas as coisas. E Deus poderia virar para ele e falar assim: olha, por eu ter o poder de todas as coisas, eu não quero que os ossos revivam. Por que Ezequiel responde para ele: Senhor, tu sabes? É Ezequiel dizendo: olha, na minha pequena força, insuficiente homem que eu sou, eu ainda reconheço a tua grandeza. E dentro do vale, nessa extrema sequidão, eu sei que se o Senhor quiser reviver, tu podes. Mas também, se o Senhor quiser fazer morrer, tu também podes. Aleluia. E Ezequiel dá essa resposta para ele: olha, Senhor Jeová, tu sabes. Eu fico pensando Deus falando assim: respondeste bem, Ezequiel, porque de fato sei. Profetiza. E aqui eu vou encerrar. Meu Deus. Diz a Bíblia e não eu, que Ezequiel é levado para dentro do vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Glória. Vai dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Irmãos, isso me chama a atenção. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs dentro de um vale que estava cheio de ossos. Veio sobre mim a mão dele, e a mão dele me levou para dentro do vale que estava cheio de ossos. Diz a Bíblia também que Ana não engravidava, não era porque tinha dificuldades, era porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. Era o Senhor que estava com a mão no ventre dela dizendo: você não vai gerar. E eu acho isso muito forte, porque para Ezequiel ele está levando dentro do vale, e ele está dizendo agora para Ezequiel: levou e colocou lá. Mas vai dizer a Bíblia também que a mão dele que leva é a mesma mão que está com ele lá dentro, falando assim: ei, Ezequiel, pode ou não pode viver os ossos? Aí ele vai dizer para Ezequiel assim agora: profetiza. Por quê? Porque aquilo que sai da sua boca tem poder para alcançar vida ou alcançar morte. E a minha pergunta é: o que está saindo da tua boca nessa noite? É reino ou é treva? Aleluia, Deus. Aí para Ana, diz a Bíblia que a madre dela está cerrada. E eu acho isso interessante, eu falei sobre isso no culto jovem. Uma mulher, irmão, ela sabe exatamente o período fértil dela. Tem lá as contas que se fazem. Quando o filho é planejado, ela sabe exatamente o período que ela deve. A Bíblia diz que a mão do Senhor havia cerrado a madre de Ana. E quando a mão dele toca, não adianta a minha e o meu intelecto. Quando a mão dele chega, a minha inteligência não é nada. Quando a mão dele me alcança, insuficiente, miserável homem que eu sou. Ele estava dizendo para Ana: Ana, no teu tempo não, mas no meu tempo eu te mostro como você pode gerar profeta, sacerdote, juiz. Glória. No meu tempo, Ana, eu te mostro como os frutos são melhores. No meu tempo, Ana, eu te mostro como os frutos, eles alcançam coisas boas. E Ana obedeceu. A Bíblia diz que gerando e não gerando, todo ano ela estava lá no culto, ofertando. Sabe o que é isso? Recebendo ou não recebendo. Eu estou aqui adorando. Aleluia. Recebendo o que eu quero ou não recebendo o que eu quero. Eu estou aqui dizendo: Senhor, você é o suficiente. Recebendo ou não recebendo, Ana estava nos ensinando: Deus é o suficiente. E eu vou encerrar te dizendo essas palavras: se aproxima dele, busca o reino dele, ouve o que ele tem para te dizer, que é aí que ele vai te mostrar que ele é o suficiente. E com grandes coisas você vai poder viver debaixo da poderosa mão
dizendo umas coisas que vocês vão acrescentar. Você que ouviu a palavra de Deus, você está afastado dos caminhos do Senhor. Quer retornar? Vem na frente do mundo para a tua vida. Não deixe para fazer o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser dedicado. Amanhã não te pertence. Tem alguém? Se não tem, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira, 8 horas, nós temos consagração. E 19 horas nós temos culto de libertação. Louvado o nome do Senhor. Quinta-feira, 19 horas, 19h30, nós temos ensaio de jovens. Sexta-feira, 19 horas, ensaio das irmãs. E domingo, às 9 horas, escola bíblica dominical. Às 19 horas, nós temos culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar, segue essa vitória. Essa igreja que se coloca de pé, após a bênção apostólica, até o sino, sai nosso sempre sentado no momento do seu lugar. Amém? Presbítero Vinícius orando, o nosso presbítero Bruno está interpretando a igreja cabeça apostólica. Amém? Som. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai. Ó Deus, nessa noite nós te agradecemos porque até aqui, Deus, nós conseguimos sentir, ó Pai, tua presença. Ó Deus, obrigado por mais um culto, o qual o Senhor se fez presente em nossas vidas. Obrigado pela palavra, Deus, o qual nessa noite o Senhor nos alimentou, Pai. Agora eu te peço, Deus, nos leva, Senhor, para nossos lares com segurança, livra de todo mal, de todo acidente, ó Pai, de tudo que o inimigo esteja preparando, Deus, para fazer nos parar, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos sair abençoados, em nome de Jesus, amém. Som. Valeu. Simplesmente a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a doce consolação do Espírito Santo, todos que anseiam e aguardam a vida do nosso Senhor Salvador Jesus. Digam amém! Estamos alegres por quê? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Amém? Não assenta um instantinho. Essa semana nós estamos ali para a nossa proteção.